Eu queria dizer aqui, né, inicialmente, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu sou a Simone Araújo, eu brinco que eu sou a psicóloga de plantão, e eu estou aqui fornecendo vídeos e fornecendo aqui informação de qualidade para que vocês possam ali viver a vida de uma forma mais tranquila, mais simples. E hoje a gente vai falar sobre cérebro, viés negativo, entender o que é essa palavra e a relação dela com o sofrimento. E o que a gente pode estar fazendo em relação a essa nossa condição. Então, eu queria iniciar contando para vocês um pouco, né, da onde veio, né, essa expressão e que autores que falam um pouco dessa situação, dessa condição do nosso cérebro, tá? Então, eu tenho dois autores aqui como base, que é o Rick Hanson e o Paul Gilbert. Ambos abordam essa condição do nosso cérebro, tá? E a base para entender isso vem realmente de uma origem evolutiva. Então, quando nós nos deparamos com alguns problemas, né, de você pensar de uma forma mais tribal, se a gente estiver assim mais próximo dessa condição e tentar lembrar, né, que como uma tribo você poderia estar perto da natureza e em constante contato com possíveis ameaças, então a gente poderia ficar olhando e falando assim, nossa, como que era naquela época para que você se precavesse de perigos. Então, o seu cérebro, ele foi evoluindo ao longo do tempo para que você pudesse estar privilegiando essas pistas ambientais que trariam essa noção se havia um predador ou não perto. Então, esse sistema de ameaça, ele foi sendo rebuscado ao longo dos anos, de milhões de anos, e hoje a gente, no nosso cérebro, a gente privilegia esse tipo de informação em relação aos positivos. Por quê? Porque se eu tiver a ameaça de um predador perto de mim, é melhor que eu corra, que eu fuja, que eu congele, se for o caso, né, dessa ameaça. Então eu tenho esses tipos de resposta diante dessa possível ameaça. Só que, conforme os milhões de anos aí também foram passando, nós saímos dessa condição assim tão tribal, embora até hoje nós temos aí certos grupos de indivíduos que ainda vivam nessas condições, mas a maior parte deixou isso para trás. Ficamos ali com uma história a ser contada. Então, hoje a gente não está perto de uma onça pintada, né? A gente vê que os exemplos dos autores sempre falam de tigre e de leão, né? Mas a gente não está na África, então vamos trazer isso para nossa realidade um pouco. Então, a gente olha assim e fala, não, nossa, será que eu tenho uma onça pintada por aqui? Não, é melhor eu correr, é melhor eu me esconder. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, fica fácil de lembrar que a gente teria uma reação rápida. Só que a onça pintada, às vezes não tá mais não tão perto de você, ela tá assim um pouco mais distante, né? Acho que ela ameaça mais o julgado do que os humanos. E o que nós fizemos com esse sistema de ameaça? Então, o sistema de ameaça hoje tem a ver, por exemplo, com você atravessar a rua e poder ser atacado, né, ser confrontado ali por uma motocicleta? Mais provável. Tem a ver com um assalto? Mais provável. Tem a ver com uma hipervigilância, às vezes, em relação a questões tóxicas que você pode estar ingerindo? Também. Então, algumas coisas se perderam, porque nós estamos mais, entre aspas, protegidos como uma sociedade civilizada, porém, o sistema cerebral continua sendo o mesmo.
Então, eu vou no meu cérebro, perante a nossa consciência, ou seja, aquilo que eu entendo, que passa pela minha cabeça. Então, quando você vê aquilo, você observa que uma situação negativa, ela fica perdurando muito mais vezes e com mais gordura no nosso cérebro. E por que isso acontece? Para tentar prevenir que a gente sobreviva, para que a gente não caia numa armadilha e que a nossa sobrevivência seja aviltada. Ótimo. Após isso, nós também ficamos muito tempo engordando aquela história. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha sido assaltada. E nesse assalto, uma pessoa com uma jaqueta vermelha tenha executado o ato. Quando eu observar mais tarde, lembrar disso, eu vou associar esta cor e esta vestimenta com o evento negativo que me ocorreu. E eu vou ficar pensando, nossa, mas como eu não vi uma pessoa com tal roupa se aproximando? E se eu estivesse em outra condição? E se ele tivesse me sequestrado? E a gente vai alimentando aquele evento negativo. Então, tudo aquilo que a gente associa bastante gruda mais na nossa memória e eu consigo evocar ele com mais facilidade, seja positivo ou negativo. Bom, a próxima vez que eu sair na rua, amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês, eu ainda vou estar com a presença dessa memória quente no meu cérebro. Então, pistas que me revelam aquela situação, por exemplo, a jaqueta vermelha, vai ser muito mais fácil de eu associar visualmente, por exemplo, com uma situação semelhante. E a partir do momento que eu avisto aquela jaqueta vermelha que eu acabei associando com um assalto que eu havia sofrido, aquilo vai me dando todas as sensações que eu tive naquele momento. Então, aquele gelado, aquele medo, aquela coisa do coração às vezes disparar, ou não, tem gente que congela, elas vão vir à tona. E meu cérebro, que vai falar sobre aquilo, vai começar a não só lembrar dessas sensações, ter essas sensações no corpo, como falar sobre. E engorda mais uma vez o assalto. Engorda mais uma vez as ligações que eu tive neste cérebro com esse assalto. Pois bem, então, quando vocês observam, assim, em termos de frequência, vocês vão ver que muitas vezes, na nossa cabeça, plantam situações e eventos negativos. Por quê? Porque a gente tem essa tendência natural. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, eu preciso sobreviver. Essa função ela é muito importante. Eu tenho que preservar minha integridade física, eu tenho que preservar os meus bens, eu tenho que preservar aqueles que estão perto de mim, eu tenho que preservar a minha cria. Então tem uma função. Porém, quando a gente engorda aquilo que é negativo, tem função? O que vocês acham? Podem responder aqui, gente. Me ajudem aqui, respondam, por favor. Você pensa, tô engordando alguma coisa que aconteceu lá atrás, que não está acontecendo neste momento, mas que está me lembrando aquela situação. Será que é tão importante eu ficar rememorando e aumentando essa história? Será que tem alguma utilidade? Não tem tanta utilidade assim. Não ajuda. Muito obrigada, Beca. Não ajuda. Então, se não ajuda, por que raios eu continuo fazendo? Porque eu não me dou conta disso. É tão natural que isso ocorra que eu não me dou conta.
Então, a partir do momento... Não tem função, Vera. Isso mesmo. Então, a partir do momento que eu percebo que isto está ocorrendo na minha mente, é a primeira coisa que a gente faz para proceder depois daí. Então, eu percebi que isso está ocorrendo. Quando eu percebo, eu posso me questionar sobre a validação, se aquilo está sendo útil ou não útil para mim naquele momento, ou se eu estou exagerando. Então, se eu estiver exagerando, aumentando, pensando em hipóteses que são muito pouco prováveis que possam vir a acontecer de novo, eu vou deixar que aquilo flua ou redirecionar minha atenção. Charlie tá falando assim, né? Como evitar isso? A gente não tem muito como evitar, é uma tendência do nosso cérebro, mas nós temos como perceber isso. E ao perceber, ao se dar conta que está acontecendo, nós temos poder de ação. A partir do momento que a gente não consegue perceber que alguma coisa está acontecendo e você está no automático, vem um dia após o outro, uma situação após a outra, e a gente acaba agindo da mesma forma. E aquilo vai ocupando espaço e tempo. Coisas que hoje, pra gente, é tão valioso, né? Você pensar assim que nós temos pouco tempo, né? E a energia que a gente vai despender nesse processo também é muito grande. E aí, se eu tô despendendo tempo e energia, eu deixo de fazer outras coisas que podem ser mais em direção aos meus objetivos, em direção a desfrutar momentos mais prazerosos. Então, nós temos realmente que tomar uma certa distância desse tipo de situação, desse tipo de evento negativo que vai tomando muito corpo. Mas, para a gente tomar uma distância, nós precisamos inicialmente nos aproximar, reconhecer. Reconheceu? Upa, isso está acontecendo. Então, o que eu posso fazer? Imaginar que o meu cérebro é um grande rio, tá? Então, às vezes a gente tem aquele rio que tem uma curvinha. E nessa curvinha começa a desembocar entulho da própria mata que está ao redor. Então, você imagina galhos, você imagina folhas, você imagina muito barro. Então, este lugar aonde está começando a acumular dejetos, este lugar, por exemplo, é onde a gente faz a metáfora aqui, a analogia com esse viés negativo. Então, o viés é o curso do rio natural. E quando faz esse pequeno desvio e começa a acumular sujeira, é o que nós estamos chamando aqui de viés negativo. O viés poderia ser positivo? Sim, é isso que nós buscamos, aumentar a aderência desse viés positivo. Mas, num primeiro momento, Elaine, nesse primeiro momento, nós precisamos observar que existe esta região no rio, existe essa coisa aqui no nosso cérebro. E quando nós nos damos contas, nós nos aproximamos tentando entender um pouco e avaliando se aquilo é importante, se aquilo é relevante ou se há realmente uma tendência ali ao exagero e a uma sofrência desnecessária. Percebi isso, eu volto para o curso do meu rio. Eu continuo a sequência de pensamentos ou até redireciono, às vezes, a minha atenção propositalmente. E uma coisa que me perguntaram até antes de eu entrar na live foi por que eu não chamei esse viés negativo de pensamentos negativos. Porque a nossa experiência, ela não é constituída apenas de pensamentos. A nossa consciência, a nossa experiência, ela é constituída de pensamentos, de emoções, de sensações corporais,
de ações, de relações. Então, se eu falasse apenas pensamentos, eu teria uma visão muito simplista. Então, dou exemplo, por exemplo, de quem tem uma dor crônica. Então, numa dor crônica, a pessoa sente. E a presença daquele sentir, daquela dor, ela, na verdade, às vezes até anula sua capacidade de pensar, de tão presente que é aquele fenômeno na experiência daquele indivíduo naquele momento. Sendo assim, como essa pessoa pode, além desta dor, estar observando os outros fenômenos que acontecem ao redor dela, sem privilegiar aquilo que com certeza tem uma grande intensidade. Então, a intensidade, às vezes, ali, por exemplo, de uma pessoa com dor crônica, ela não está equivocada. Realmente, ela tem aquilo e realmente é numa carga alta. Só que a experiência dela não se resume, ela não é dor. A experiência dela é muito maior do que isso. Então, como que a gente pode estar nos apropriando de outras partes desta experiência e privilegiar espontaneamente aquela situação mais positiva? E pergunto para vocês, quem de vocês não vai lembrar daquele sujeito que você chega num lugar e esse sujeito, por exemplo, não te dá bom dia? E quantas vezes você vai lembrar de todas as outras pessoas que abriram um baita sorriso para você? Muito provavelmente você vai lembrar ao longo do seu dia do dito do sujeito que não te deu um bom dia da forma como você esperava. Independente dos motivos pelos quais ele não te deu esse bom dia assim tão amoroso, tão caloroso, você vai ficar martelando na sua cabeça. Isso é muito complicado. Imagina ficar martelando por que uma pessoa não te deu um bom dia, ou porque aquilo é tão forte, tão agressivo, porque às vezes sou agressivo, sou apessoal. E às vezes não tem nada a ver com isso. A pessoa às vezes estava pensando em outra coisa, estava num outro momento e, enfim, passou aquilo passou na visão dela e ela não conseguiu responder a tempo. E a gente fica lá gastando muito, muito, muito recurso interno com aquela sensação ruim. E às vezes é uma sensação, não é um pensamento. Não vou ficar pensando que o cara não me deu, às vezes sim, mas não necessariamente que o cara não muito mal educado, que não tem educação, que vai. Não, às vezes não. Às vezes é só aquela sensação ruim, como se você fosse o cocô da mosca do bandido, de por que aquela pessoa não te cumprimentou e você tava lá toda pomposa, todo pomposo lá, cumprimentando todo mundo com toda a abertura possível. Tendo em vista isso, o que a gente pode absorver para eventos positivos, dado que eles não vão ter tanto privilégio assim no nosso cérebro? Bom, os eventos positivos acontecem de quilo na sua vida, de quilo. Vocês às vezes podem pensar que um evento positivo tem que ser muito positivo para ter assim uma super adesão pelo seu cérebro. Realmente, você ganhar na Mega Sena pode ser algo muito positivo para alguns. E isso realmente é super relevante, mas quantas vezes você vai ganhar na Mega Sena na sua vida? Talvez nenhuma. Talvez nenhuma vez isso aconteça com você. Então, o que são esses níveis de relevância dos eventos positivos, das experiências positivas? Então, pode ser uma coisa deste tamanho, pode ser uma coisa deste tamanho, pode ser uma coisa média, pode ser uma coisa que aconteça às vezes com muita frequência, pode ser que aconteça ocasionalmente, mas na economia da nossa atenção, eu tento capturar estes momentos. E quando eu capturo estes momentos, eu vou, através da minha consciência, conversar mais sobre ela e tentar ligar, às vezes, com experiências positivas passadas ou a quem aquilo possa beneficiar ou até mesmo
lembrar de quem gosta daquele mesmo tipo de coisa que eu acabei de observar, eu vou tentando fazer ligações que podem durar ali. Eu sou de práticas contemplativas de yoga, né? Então eu falo assim, pode demorar lá umas 2, 3, 4 respirações. Não precisa, não é muito tempo que requer esse trabalho. E requer que você também faça um esforço de ir relembrando isso vezes no seu dia. Precisa ser muitas? Não, pode ser espaçadas? Sim, ok. Mas que você tenha, acompanhe esses registros de coisas positivas. Que pode ser um passarinho, pode ser um bom café, pode ser realmente o elogio de alguém, pode ser um autocuidado que você teve naquele dia, pode ser o prazer, às vezes, de você escrever algo diferenciado, tanto para você mesma quanto para outras pessoas. Pode ser um esforço que você tenha diante de uma virtude que para você faça completo sentido. Então, hoje vou trabalhar a minha generosidade. Então, em algum momento do meu trabalho, tô vendo um colega que tá precisando ali de ajuda, ou tá meio confuso ali para tirar o café, tô vendo ali que ele tá no coffee break lá e tá com alguma dificuldade, posso me oferecer. Então eu vou tirando esses tipos de experiências e vou grudando ele mais no meu cérebro e fermentando e virando um lindo cupcake no meu cérebro. Então esse cupcake, ele vai ter muito mais probabilidade de ser fixado lá na minha memória, como ele também vai ter a probabilidade de ser evocado mais vezes. E assim eu consigo construindo caminhos de plasticidade positiva no meu cérebro, porque positivo ou negativo depende do quê, tá? Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, todo mundo acredita que sejam vias, né? Vias de conexões somente positivas, e não, podem ser vias negativas também para eventos negativos. Então, quando a gente fala nessa qualidade do seu cérebro, nós falamos que vocês também podem criar isso e corroborar para que cada vez mais o seu cérebro caminhe nas vias que você elegeu como sendo significativas para o dia que você quer ter, para os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. E que quando você olha para o seu dia, você fala, hoje valeu a pena. Porque eu consegui entender como a minha máquina funciona e eu entendi que eu consigo gerenciar essa máquina da melhor forma possível. Isso traz qualidade de vida? Se feito com consistência, sim. Vai te trazer bem-estar? Momentaneamente? Vai. A longo prazo, consistência. Então, a coisa mais importante que a gente precisa pensar nessas experiências positivas que a gente elege para engordar é que elas tenham um grande significado para a gente, né? Um significado com quem eu quero ser, com quem eu acredito que vale a pena ser vivida dia após dia, que me traga vitalidade, que me traga maior sentido, significância, certo? Então, eu acredito que nessa linha vocês consigam ir trabalhando pouco a pouco e lidando com o sofrimento que os acometem, mas não somente ficar em função do sofrimento, e sim aliviá-lo, cuidar dele e ir em direção de uma felicidade mais constante, uma felicidade mais tranquila, não picos, mas uma constância. Eu vou abrir agora para perguntas e, por favor, vocês podem escrever aqui no chat aqui da própria live,
que eu estou pronta aqui para responder. Tive uma pessoa muito querida hoje cedo que ela me colocou uma situação que ela não estava conseguindo dormir direito e que ela ficava muito preocupada com determinadas situações. Então, quando a gente fala de preocupação, nós estamos falando de uma, entre aspas, ameaça futura, né? Então, primeira pergunta que você vai fazer quando aquilo tá quente na sua cabeça é: qual a relevância desse assunto naquele momento? Tem relevância? Você vai conseguir resolver? Se sim, ótimo, dedique ali um pouco tempo para fazer isso, mas se não tiver essa relevância, você vai endereçar essa ação. Então, você vai pegar uma folha de papel, você vai tirar, como se estivesse tirando aquela preocupação da sua cabeça, colocando lá, e quando você acordar, você vai refletir melhor sobre aquele assunto que você colocou. Então, eu vou estar utilizando apoios que não fiquem grudados aqui e consumindo muita glicose, muita energia, muitos ATPs aqui na minha cabeça. Porque isso realmente não vai funcionar. Não é de madrugada, às vezes, que você resolve as coisas, né? Então, você passa aquilo para quando o seu cérebro já completou os ciclos de sono, ele está descansado e ele é capaz de encontrar soluções ou encontrar apoios para que resolva essas questões. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Consegui baixar. Quais ferramentas, a Beca tá perguntando aqui, ó, quais ferramentas o yoga pode ajudar além da técnica de respiração, tá? Na yoga, a gente faz muitas sequências de postura para determinadas funções, né? Aqui eu tô falando particularmente da Kundalini Yoga, porque Kundalini Yoga é a minha linha, né? Foi onde eu obtive instrução. Então, com as sequências de exercício, nós podemos ter determinados objetivos, determinados cumprimentos ali de propostas. Então, para cada sequência, você vai ter um objetivo. Sendo assim, dependendo de como está seu dia e para que você precisa de uma solução, você vai fazer uma sequência diferente, tá? Então, a yoga, ela traz essa sequência de asanas, ela traz a questão meditativa, ela traz a reorganização. A própria filosofia da yoga, ela é extremamente instrutiva, né? Então, você tem lá seus deveres, suas obrigações, você tem como conduzir esses canais de energia dentro do seu corpo, você tem a entoação de mantras, né? E os mantras, eles também têm uma capacidade de harmonização, de reorganização. Então, depende para que você usa cada técnica. Então, não é uma regra de bolo. Tem isso. Mesmo respiração. Respiração, nós temos inúmeros tipos de respiração e cada uma tem um objetivo. Então, eu não posso dizer, por exemplo, para uma pessoa que esteja com um ataque de pânico, que ela respire longa e profundamente. Sou uma doida se eu pedir isso para ela. Uma doida. Não vai funcionar. Por quê? Porque ela está mal inspirando. Como que ela vai inspirar longa e profundamente? Não dá? Pois bem, então, uma pessoa que está com ataque de pânico, eu vou pedir para fazer o que ela está fazendo de melhor naquele momento, que é exalar. Ela vai exalar compridamente comigo. Eu vou pedir para que ela vá fazendo esse movimento junto comigo. E de novo. E vou dando este ritmo para ela e aos poucos nós vamos fazendo uma regulação bóron, periferia, up, cérebro, tá?
Vou passar para a próxima pergunta. Beca, se não ficou claro, você me manda aqui de novo que eu vou respondendo, tá? É que yoga é bem geral mesmo, então ela vai ter muitas e muitas subdivisões e formas de você trabalhar. Então é um tema para outra live, a gente ir passando essas funções. Eu sinto uma pressão muito forte. Liduína Januário aqui nos falando isso. Liduína, eu peço para que você sinta, que você esteja com essa pressão, tá? Obviamente aqui eu tô entendendo que essa pressão é num nível mais subjetivo, né? Não no nível físico, né? Então, porque se for no nível físico, aí você realmente precisa procurar uma avaliação médica. Se for no nível mais subjetivo, eu vou pedir para que você, aonde você esteja sentindo esse incômodo no seu corpo, para que você coloque a sua mão e que você faça pequenos movimentos ondulatórios, como se fossem movimentos de cuidado. E você vai respirando e se sentindo, assim, trazendo esse ar para dentro, como se você estivesse cuidando dessa região, tá? Isto é um alívio momentâneo? Sim, estou regulando meu corpo momentaneamente. Quando isso vir de novo, eu vou fazer novamente. No outro dia aconteceu de novo, eu vou lá e faço. Lembrem-se, gente, a grande sacada para você mudar para padrões é a coerência e a constância. Sem essas duas, é muito difícil que nós tenhamos novos padrões na nossa vida, tá? Então, eu pediria que você tentasse esse tipo de exercício. Liduína. Lourdes. Ai, gente, calma aí que... Sumiu aqui, só um momentinho. Achei. Lourdes falou o seguinte. Esses pensamentos negativos podem ser intensificados em momentos de muita ansiedade? Sim. E aqui a gente pensa que esse viés negativo vem em cada indivíduo, certo? Ele é geral, mas tem pessoas que são mais propensas a engordar o viés negativo e pessoas que não engordam tanto este viés negativo. Então, se você pensar como um traço, eu posso ter traço de pessoas, por exemplo, que são pessoas mais ansiosas e elas têm naturalmente essa tendência a engordar algo negativo, tá? Também temos os casos de estados de ansiedade. E nesses estados, que não são tão permanentes e não acontecem de forma tão generalizada, nós podemos ter essa acusação na ansiedade de engordar uma preocupação, né? Lembrando que a ansiedade, ela tem a ver com isso, tem a ver com medo, ela tem a ver com preocupação, ela tá olhando para o futuro e aquilo às vezes parece muito um terror, né? A possibilidade que determinado X ocorra, tá? Liduína fala, na minha cabeça os pensamentos são confusos. Então, Liduína, como eu falei para você, esse movimento de você voltar para dentro faz muita diferença para que o seu cérebro vá se reorganizando e os pensamentos tenham o fluxo natural do rio. Pensamento é para vir, gente, um atrás do outro, a menos que você esteja focando sua atenção intencionalmente para algum objetivo. Mas é natural a gente ficar deixando eles fluírem? Se a gente deixa fluir demais e fica viajando demais, obviamente, isso em excesso não é muito bom. Mas tem o seu lado positivo. Por quê? Porque oxigena várias áreas do cérebro.
E quando a gente está após um período de aprendizagem e nós temos essas viajadas, isso é importante para o processo de endereçamento de memória, tá? Então, tem um aspecto positivo, mas sem excesso, obviamente, aí não funciona tão bem. Mas, quando a gente pensa que pensamentos confusos são dificuldades de discriminação, de clareza, de função executiva, que é essa parte aqui do cérebro aqui mais da frente, responsável, então, nós pensamos que a autorregulação talvez esteja falha. Então, primeira coisa que a gente precisa é aplicar técnicas para que o meu organismo volte para o centro. Voltou para o centro, fica muito mais fácil de você ir organizando, colocando hierarquia, falando isso é importante, isso não é tão importante. Ah, isso aqui eu vou pensar mais tarde, porque senão vai confundir o que eu tô pensando agora, tá? Andréia, se você puder explicar que parte que eu falei que você falou assim, ó, não é tão simples, eu agradeço aqui para eu poder explicar. Uriel diz, Simone, será que esse processo de alimentação de vivências negativas em detrimento das vivências positivas não tem uma contribuição importante em nossa educação familiar, social e religiosa? Veja, se a gente tem, na maior parte das pessoas, um sistema de ameaça aflorado, tá? Mais aflorado, vamos dizer assim, a gente tem vamos colocar assim, a gente pode ter por alguns motivos. Então, um pode ser por sobrevivência, outro pode ser um incômodo por dominância. Então, se a gente for pensar que esse sistema de ameaça ele está sendo inflado às vezes por questões de dominância, a gente vai conseguir, pela história, assinalar muitos momentos aonde você observa a questão do poder, né, sendo estruturante. E essa questão do poder tentando ser protegida, né? Então, numa menor escala, obviamente a gente está falando de uma coisa muito grande, muito massificada, mas a gente pode pensar isso numa menor escala. Então, quando a gente pensa na hierarquia, nas estruturas, então, de instituições, nós vemos um modelo pequeno de dominância. E quantas vezes a gente não vê isso sendo ameaçado e a gente tem pacientes que chegam ao consultório falando, né, de excesso de exigências, excessos de cobranças, cobranças indevidas, e essas pessoas com o sistema de ameaça completamente lá no vermelho, né, roxo, de tão assim inflado que está. Pensando sobre isso, a gente vai observar que há uma função, lógico que social, que familiar, na religião também, mas nós também observamos que nós estamos nesse estágio da humanidade porque tanto esse sistema de ameaça por sobrevivência como por dominância, eles funcionaram. E nós temos, obviamente, grandes avanços, né, para que a gente não esteja naquele modelo lá de tribo. Então, sim, nós temos avanços, sim, mas individualmente, isto veio às custas de muito sofrimento e de uma dificuldade bem generalizada em lidar com este sofrimento. Geralmente as pessoas lidam com o sofrimento de forma a não querer vivenciar, de forma a querer escapar daquilo. Então, o que me causa desconforto eu não quero tocar. E se você não se aproxima daquilo que te causa desconforto, te causa sofrimento, é muito difícil você aprender com aquilo. E você está aprendendo sobre você mesmo, né? Então, também acredito que isso seja um tema extenso e um tema para outra live. Espero ter feito aqui alguma alusão sobre o que você
perguntou, mas se você quiser fazer uma outra colocação, estamos aqui para ler, ouvir e compartilhar. Ah, Andréia falou assim, é forte que nossa vontade... Eu acho que você quer dizer que foge às vezes da nossa vontade. É isso, Andréia? Se for isso, me dá um ok aqui, por favor. A Lourdes comenta aqui, ó. Porque quando estamos sob pressão extrema, fica tão difícil encontrar uma solução para os problemas e qual a forma de reencontrar o equilíbrio, né? Veja, o equilíbrio sempre vai estar dentro de você. O mundo pode estar caindo. A única pessoa que pode fazer você se reequilibrar é você mesmo. Então, isso está nas suas mãos? Sim. As condições adversas estão nas suas mãos? Não. Então, o mundo, ele é repleto e regido por uma impermanência, ele é regido pela inconstância. Às vezes a gente acha que tem controle sobre as coisas, mas é um controle tão superficial, é um controle tão fugaz, né? E de verdade, o que você tem tudo está dentro de você. Seus recursos, seus maiores recursos vão estar dentro de você. Então, neste momento, aonde você está passando por um maremoto, é importante você se voltar e tentar se reorganizar. E quando tudo parece muito caótico, é um passo de cada vez com paciência e constância, né? Porque a gente às vezes tem muito pouco controle sobre o que está acontecendo, muito pouco. E a gente tem a falsa ilusão que a gente tem muito. Beca disse que entendeu. Lari, oi amore. Quando temos vergonha do próprio corpo, provenientes de eventos do passado, como fazer para melhorar esse tipo de pensamento negativo? Então, aqui depende da ordem dessas questões. Se for uma ordem muito grave, que tenda à dismorfia corporal, alguma coisa nesse sentido, uma imagem corporal patologicamente distorcida, aí a gente realmente vai ter que procurar ajuda, porque isso vai implicar num processo de conscientização. E esse processo é muito difícil que a própria pessoa consiga fazer sozinha, vai precisar de ajuda, tá? Mas se for alguma coisa um pouco mais amena, que apareça de tempos em tempos, não tão constante, é tentar lidar com isso e enfrentar essas questões. Então, assim, qual é o grande medo do seu corpo? O que ele tá te trazendo de informação que te coloca nessa posição de ter vergonha? Então, são perguntas que você autorreflexivamente pode fazer. E às vezes a gente acha que nós não temos recurso para fazer isso, mas nós temos. Pega um papel e uma caneta e vá conversando com você dia após dia sobre essas questões, tá? E um exercício muito interessante que a gente faz aí dentro de um processo terapêutico é a constante grafia da representação do seu corpo. A gente faz às vezes isso espontaneamente, a própria pessoa mesma vai fazendo com lápis ou caneta, e a gente vai fazendo isso semana após semana, mas também a gente pode fazer isso com recortes. E aos poucos a gente vai reintegrando isso na vida da pessoa. Lógico, quando você fala assim, ó, que isso está ligado a eventos passados, a gente precisa entender qual é a natureza desses eventos, tá? Então, se eu tô falando de abuso, então aí a gente tá falando de uma experiência traumática, estamos falando de alguma coisa, de uma ordem de perfuração na sua alma, né? Que vai demandar muito mais tempo e conhecimento técnico para se tornar, vamos dizer assim, um pouco mais leve, né? Porque um trauma é um trauma, gente. Né? Não há psicoterapia no mundo que vá tirar um trauma de uma pessoa, não se tira trauma. Nós aprendemos a lidar com ele, porque ele faz parte da nossa história. Beca falou, vamos fazer outra live sobre isso. Tô dentro. Ai,
querida, Andréia que respondeu. É mais forte que a nossa vontade. Eu acho que se enquadra um pouco, Andréia, naquilo que a Lourdes falou, quando você está passando por situações que fogem completamente ao seu controle e realmente, às vezes, são muito pesadas, né? Então, você pega ali uma pessoa, por exemplo, que ficou na mesma posição numa empresa por muitos anos e, de repente, ela é mandada embora e essa pessoa tem, vamos lá, sei lá, entre 50 e 60 anos, onde você tem já mais uma dificuldade de realocação. É um evento horrível? É um evento horrível. Essa pessoa tem controle sobre isso? Não. Então não passa pelo âmbito da vontade, né? E para que a gente vá mudando essa situação, a gente precisa de pequenas coisas. E isto sim passa pelo âmbito da sua vontade, né? Então é pequenos passos. Por isso que eu falei assim, lá no começo eu falei assim, olha gente, não pensa que a gente precisa ter um baita evento positivo, que ele tem que ser super, master, blaster. Não. A gente não tem essa condição de eleger, às vezes, super eventos positivos. A gente tem a condição de eleger o que está disponível para nós naquele momento, no dia a dia. Então, dentre essas opções, eu vou eleger aquelas que fazem mais sentido para mim, né? Então, sei lá, eu gosto de artes, então, tipo, meu filho olha pra minha cara e fala assim, mas mamãe, você acha tudo bonito, então eu saio na rua, eu tiro foto de planta, eu tiro foto de flor e, tipo, acho o máximo aquilo. Tenho lá, eu tenho uma conta de Instagram que é só pra essa parte de artes, vou lá, posto, gosto de compartilhar aquilo com os outros. Então, isso acaba tendo uma repercussão no meu dia? Sim. É pequenininho? É pequenininho. Aí, às vezes, eu pego aquela flor e vou desenhar. Então, tô aumentando novamente a permanência daquele evento no meu cérebro, tá? E assim eu vou, como o Rick Hansen fala assim, ó, vamos tentar pensar nos eventos negativos com Teflon e os eventos positivos, vamos tentar fazer velcros neles, para que eles tenham mais aderência. Aqui, uma colega, oi colega, Sustentar Psi, doutora Simone, consigo, não, doutora não, amor, Simone, consigo relacionar esse conceito de viés negativo com a psicanálise? Ou será mais aplicável à neurociência mesmo? Então, ele não vem nem tanto da neurociência, assim, ele vem mais da, como eu falei, assim, da psicologia evolutiva, né? O que você pode estar relacionando isso justamente quando o paciente vai fazendo uma associação livre para você, e você pode fazendo essa devolutiva para ele aos poucos, quando você vê que você tem um padrão, que você tem uma gordura ali, sobre essa questão do negativo, entendeu? E como ele vê o negativo, como ele sente o negativo e como ele ressignifica esse negativo, tá? Eu não sou de psicanálise, tá? Então eu vou aqui deixar até para quem tenha uma maior bagagem neste assunto responder, tá bom? Então vou deixar aqui um pouco em aberto, mas se você quiser pode me mandar um e-mail que a gente pesquisa juntas, tá bom? É só mandar lá no direct que eu contato você por e-mail. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver se chegou ao fim. Opa. Tem mais uma perguntinha aqui. Aqui, ó. Liuarte pergunta: por que quando uma mulher sentir nojenta por fazer sexo sem ser casada? Eu não entendi a pergunta. Por que eu não? Porque a mulher se sente... Você pode reformular para mim, por gentileza? E eu acho interessante, assim, né, que o público sempre vem com essa questão do porquê, né?
Então, todo mundo quer entender uma causa. Pessoal, os fenômenos da experiência têm origem multicausal, então são muitas variáveis envolvidas. Então, quando a gente tenta endereçar uma única causa ou pegar um conjunto, às vezes pequeno, de variáveis, a gente não está explicando a experiência, às vezes a gente está restringindo a visão sobre aquilo. Então, é muito importante a pergunta do para quê, da finalidade, tá? De nada, viu, Lari? Bom, pessoal, eu acho que a Lina não... Liu, se você quiser me mandar a pergunta no direct, eu tento te responder, tá bom? Porque já são 8 horas, eu vou precisar encerrar a live, certo? Então, olha, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Foi um prazer estar falando sobre este assunto que é tão importante dentro das nossas vidas. Se vocês tiverem mais curiosidades, ainda mais perguntas sobre isso, vocês podem, por favor, tá me colocando num direct. Para quem tem meu WhatsApp, vai no WhatsApp. Para quem tem e-mail, vai no e-mail, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo, vocês são muito importantes e nós somos importantes um na vida do outro, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima live. Acredito que eu vou falar de pensamentos grudentos, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite, que vocês possam ser felizes e que possam estar amenizados no sofrimento, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada.